Vocês novamente, e um dia de milagres. Deus vai operar milagres na sua vida se você colocar no seu coração para entender aquilo que o Senhor tem para você e para a sua vida. Nós precisamos entender que Deus tem um jeito de agir com cada pessoa. O jeito que Deus usa para agir na minha vida é diferente da maneira que Ele vai usar para agir na sua vida. E nós precisamos entender isso. Então, eu quero pedir que você fique atento à ação do Espírito Santo, porque nessa noite o Senhor vai te ensinar como você pode ter a tão sonhada bênção de uma vida próspera na área financeira com a bênção do Senhor. Amém? Então, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 3. Vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1 e 3. E isto será a nossa introdução, porque nós teremos uma noite muito especial e nós precisamos fazer as coisas por blocos, por partes. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 1 a 3, está escrito o seguinte: o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, não lhes pude falar como a pessoas espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não dei alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão em condições, mas nós nessa noite estamos em condições de receber alimentos sólidos em nome de Jesus. E vamos ter feijoada. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, quando um médico dá um remédio muito forte para o paciente, por vezes ele precisa dar um remédio para proteger o estômago. Quando você come um alimento sólido, você pode ter um problema de estômago, né? Comeu muito, passou mal. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Então, vamos, antes de ir para a palavra em si, ter uma proteção para o seu estômago, para a sua mente, para o seu coração. Então, ainda aí em 1 Coríntios, no capítulo 3, vá para o versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, está escrito: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vocês pensa que é sábio, segundo os padrões deste mundo, faça-se louco. Em outras palavras, pense fora da caixinha, pense fora do formato, para ser sábio. E no capítulo anterior, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, está escrito: ora, o homem natural não compreende, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, a lógica de Deus não é a mesma lógica nossa. 1 mais 1 no reino de Deus nem sempre é 2, 2 vezes 2 no reino de Deus nem sempre é 4. Então, nós precisamos entender que a maneira de Deus agir, a maneira de Deus trabalhar, não é da maneira que nós esperamos. E isso, por vezes, nos leva a ter crises, porque nós esperamos que o agir de Deus vai ser de determinada maneira e Deus age de uma outra forma. E nós somos incríveis. Quando Deus nos pede uma coisa muito difícil, nós reclamamos. Quando Deus pede uma coisa muito fácil, nós achamos que aquilo não vai dar certo. Então nós precisamos nos deixar levar pelo Espírito de Deus e aprender com o exemplo de Naamã. Naamã é um exemplo desses, que Deus pediu uma coisa fácil e ele achou que não deveria fazer porque não ia dar certo. Quem conhece a história sabe que Naamã era um capitão de um exército da Síria, e ele ficou com lepra. E a lepra não tinha cura, mas ele ficou sabendo que em Israel, entre o povo de Deus, existia um homem chamado Eliseu, que era muito usado pelo Senhor, e Eliseu poderia curar Naamã. Então, o Naamã pegou uma comitiva e foi atrás do profeta Eliseu, e ele pensou:
Quando eu chegar lá, o profeta vai vir até mim, vai fazer um monte de coisas, vai dizer isso, vai dizer aquilo, um monte de ritual, e por fim a minha cura vai chegar. Mas quando ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu nem foi falar com ele. Eliseu só mandou um recado: ó, fala para o capitão dar 7 mergulhos no rio aí, por aquilo que se descreve, parece que é um riozinho meio sujo, não era um riozinho daqueles mais cristalinos, mais bonito. E o Naamã ficou indignado: não, mas puxa vida, eu vim de tão longe, esperava, né, que Deus fosse fazer tantas coisas e agora eu tenho que simplesmente mergulhar 7 vezes nesse riozinho sujo. Não vou fazer isso não. E estava voltando embora para casa. E aí o pessoal que estava com ele falou assim: mas capitão, vamos pensar um pouquinho, né? Se um homem de Deus tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não teria feito? Não, eu teria feito, era exatamente isso que eu estava preparado. Mas então, capitão, se uma coisa difícil o senhor ia fazer, por que o senhor não faz uma coisa fácil? E aí teve aqueles minutinhos de reflexão, que isso é verdade. Foi lá, obedeceu, deu 7 mergulhos e foi curado da lepra. Então, irmãos, nós precisamos ter essa reflexão, porque ao longo da mensagem eu vou voltar com a história de Naamã e lembrar a você que o que Deus está pedindo para a tua tão sonhada independência financeira é pouco, mas você precisa entender que isso é pouco. Muito bem, feita essa introdução, nós vamos então falar sobre obediência ao Senhor e vamos começar falando sobre dízimo, que é um assunto que muitas pessoas torcem o nariz, não gostam, pensam que é lavagem cerebral, mas eu posso testemunhar para você os milagres que Deus fez na minha vida por conta do dízimo. E a história é tão longa que eu precisaria de vários e vários cultos para poder fazer isso. E eu escrevi um livro que é praticamente um compêndio para testemunhar sobre isso. Então, primeiro nós vamos falar para as pessoas que são novas convertidas e para os jovens que nunca tiveram um estudo sobre dízimo. E vamos deixar para falar para aqueles que são cristãos mais antigos, né, maduros, e que porventura não estão dizimando, por último. Então, abra sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. O profeta dá uma instrução muito clara. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro, na época, era onde o povo de Deus se reunia. Então, hoje nós entendemos que a casa do tesouro é a igreja do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Irmãos, assim que eu me converti, todos os domingos o pastor falava sobre dízimos e ofertas. Todo domingo. E eu não era dizimista. Eu dava as ofertas porque eu não concordava com o dízimo. Aquilo não entrou no meu coração. As palavras do pastor entravam por um ouvido e saía por outro. Mas Deus, que é misericordioso, paciente conosco, usou uma estratégia muito interessante para despertar a minha atenção sobre o dízimo. Eu, nessa época, estava com 18 anos, no meu primeiro emprego, e eu ganhava 4 salários mínimos e meio. E eu morava numa outra cidade, eu precisava custear as minhas despesas, o local que eu morava, comida, etc. e tal, e tudo que sobrava, eu enviava para minha família, que era composta pela minha avó, que era divorciada, minha mãe, que era divorciada, e mais 2 irmãs menores, que evidentemente não trabalhavam, e eu sou mais velho. Então a nossa vida financeira era um caos, mas como a minha ida para o mercado de trabalho, ela começou a mudar, e eu ganhando 4 salários e meio, na época já parecia uma coisa do outro mundo, porque mudava completamente a realidade da minha família. E nessa época o meu alvo, o meu sonho era ganhar 8 salários mínimos, que
que era o salário do meu chefe na época. Né? E nesse momento, eu fiz uma viagem, fui para uma outra cidade. E nessa outra cidade, eu fui visitar a igreja de um amigo. E depois que terminou o culto, esse meu amigo apontou para o Senhor e falou assim: Jefferson, está vendo aquele senhor lá? Eu disse: o que tem? O que tem ele? Então, Jefferson, o salário, o dízimo daquele irmão, você acredita que é 4 salários mínimos mais um pouquinho? Eu falei: Jesus da glória, misericórdia, isso é tudo que eu ganho no mês inteiro. E seus 10% do irmão, quer dizer que ele fica com 90%. Irmãos, naquele momento, o Espírito Santo me fez compreender que quando nós estamos na bênção do Senhor, a bênção vem em abundância. Em vez de naquele momento eu ficar confuso, preocupado, inconformado porque o irmão entregava os 10% dele, o Espírito Santo me fez entender que quando nós estamos em aliança com o Senhor, nós ficamos com 90%. E eu fiz umas contas básicas, eu falei: Jesus da glória, eu acho que eu vou querer ser dizimista também. E aí você pode dizer assim para mim: mas irmão, a sua motivação não foi das mais corretas. É verdade, irmãos, a minha motivação naquele momento não foi das mais corretas, mas Deus usou uma maneira para me levar a entender e obedecer. Então, irmãos, o que eu fiz? Eu voltei para a minha cidade com uma decisão no coração: a partir do próximo mês eu vou entregar o meu dízimo. E foi isso que eu fiz. Peguei, entreguei o meu dízimo e fiquei só na expectativa do que ia acontecer, porque a palavra de Deus fala que nós podemos entregar o dízimo e fazer prova com o Senhor. Então, meus irmãos, eu entreguei o meu dízimo e fiquei naquela expectativa. E sabe o que aconteceu logo em seguida? Nada. Não aconteceu nada. Eu falei assim: bom, de repente é porque foi só um mês, né? Então eu esperei mais um mês. E no segundo mês, o que foi que aconteceu? Nada. Eu falei assim: bom, deve ser porque é o segundo mês, né? Vamos esperar mais um mês. No terceiro mês, o que foi que aconteceu? Eu comecei a ficar preocupado. Falei: Senhor, alguma coisa está errada, né? Porque a tua palavra diz que eu posso fazer prova do Senhor. Eu não vou fazer prova do Senhor, porque quem sou eu para fazer, né? Mas está escrito que o Senhor ia abençoar e não está acontecendo nada. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque nada está acontecendo. E é incrível, né, irmãos, que muitas e muitas vezes nós oramos e quando o Senhor responde, a gente fica surpreso, né? Nossa, eu não sabia que o Senhor ia responder tão rápido, de maneira tão certeira. E o Senhor me disse: não é porque você não está vendo, Jefferson, que as coisas não estão acontecendo. Eu estou trabalhando na sua vida. Estou preparando você para coisas grandes. Eu falei: oh, glória a Deus. Então, Senhor, como é que é isso? O que é que está acontecendo? Então, o que o Senhor está trabalhando que eu não consegui notar ainda? E aí o Senhor me disse sobre 3 coisas que estavam acontecendo. E a primeira delas que o Senhor me ensinou, que estava acontecendo comigo, é sobre controle financeiro. Eu não sei vocês, irmãs e irmãos, mas na minha casa não existia controle financeiro nenhum. Nós não sabíamos lidar com o dinheiro. O dinheiro entrava e o dinheiro saía. E quando eu decidi ser dizimista, e isso é o que acontece com toda pessoa que decide ser dizimista, sem que ela tenha consciência, ela entra num processo de controle financeiro. Ela começa então a controlar aquilo que ela recebe, para que ela possa retirar os 10%, e com os 90% que ela fica, ela precisa administrar a vida. E aí a segunda coisa que o Senhor me disse foi o seguinte: Jefferson, apesar de você estar com os 90%, você está devendo alguma coisa para alguém? Eu falei assim: não, Senhor, não estou devendo nada para ninguém. E ele me disse: é exatamente isso que tem que acontecer. Os meus filhos
não podem dever nada para ninguém a não ser o amor. Porque quando a gente fica devendo, irmãos, nós abrimos uma brecha terrível no mundo espiritual e ainda damos mau testemunho. Então eu sei que imprevistos acontecem, que talvez alguns de vocês possam estar passando momentaneamente por essa situação, mas a partir do momento que Deus traz à luz uma situação, Ele também traz o escape, e você vai ter condições de poder resolver essa situação, ainda que seja uma dívida alta. Você deve fazer as suas contas, ver quanto que você ganha, quanto que você gasta, fazer as manutenções que é necessário, as mudanças que são necessárias no seu orçamento doméstico, e incluir um valor para pagar essa dívida, ainda que seja pequeno, ainda que você só possa pagar R$50 por mês. Mas você vai na pessoa e diz: olha, eu peço perdão porque eu comprei isso, eu peguei emprestado e eu me atrapalhei, e eu no momento eu só posso pagar R$50 por mês, mas eu vou pagar, ainda que demore 10 anos, mas eu vou pagar isso. E assim que Deus me abençoar, eu aumento o valor da parcela até que está. E aí você fecha a brecha e as coisas continuam. E a terceira lição que Deus me deu, me ensinou, é que o dizimista, ele faz com os 90% muito mais do que quem está com 100%. Então, se você pegar duas pessoas que ganham, por exemplo, R$3.000, um é dizimista e o outro não é dizimista, você vai observar que ao longo da vida, a pessoa que é dizimista, nesse exemplo os dois ganham a mesma coisa, o dizimista vai realizar muito mais do que a outra pessoa, porque entra o milagre do Senhor. Sabe, irmãos, os milagres que nós cantamos agora há pouco, nós precisamos trazer isso, não apenas para o nosso louvor, mas para a nossa vida diária. Nós precisamos não apenas cantar o milagre, mas nós precisamos viver o milagre do Senhor. E muito bem, e nessa sequência, o Senhor me deu então, me deixou alegre por saber que essas coisas estavam acontecendo, que estava me preparando, porque eu precisava ter base para quando Deus começasse a me abençoar com muitos recursos, para que eu não fizesse como tantas vezes a gente vê, com pessoas que ganharam na loteria sozinho, atletas famosos que ganharam fortunas e depois ficaram pobres. Vocês sabem dessas histórias? Quantas e quantas vezes? Por quê? Porque a pessoa não tem controle financeiro. E a próxima fase, então, o Senhor me deu uma instrução. Falou assim: Jefferson, a próxima fase, o seu próximo aprendizado é se tornar um profissional melhor. E eu estranhei, porque até então, como eu disse para os irmãos, era meu primeiro emprego. Eu trabalhava numa empresa que tinha muitos funcionários, e assim que eu comecei a trabalhar, o que eu fazia? Eu fazia exatamente como eu via os colegas fazendo. Os colegas enrolavam no trabalho, eu enrolava também. Os colegas faziam de conta que trabalhava, eu fazia de conta que trabalhava. Então, irmãos, essa era a minha postura, porque eu achava que esse era o certo. Os meus patrões estão me explorando, meus patrões isso, era a conversinha de corredor, quem estava tomando um cafezinho, então eu tinha essa postura. Mas o Senhor me disse: você precisa ser o melhor profissional que você vai conseguir ser, porque eu vou te abençoar. E eu falei: puxa, mas Deus vai me abençoar até a ser um profissional melhor? Então vamos lá. E a palavra que o Senhor me deu foram 2 versículos. Um em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz: tudo o que te vier à mão para fazer, faça o seu melhor, faça com toda a sua força. E em Provérbios, capítulo 22, 29, está escrito o seguinte: vistes um homem diligente na sua obra, em outras palavras, você conhece alguém que faz o seu trabalho com empenho, que seja muito capacitado? Esse profissional perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. E nisso, irmãos,
eu fui então me empenhando, fui sendo um profissional melhor, me colocava à disposição para fazer tudo o que precisava. Eu me oferecia, precisava fazer hora extra, ninguém queria fazer, eu posso fazer. Precisava trabalhar, eu posso trabalhar. E chegou um momento que as pessoas sabiam que podiam contar comigo. Então, toda vez que tinha alguma necessidade, as pessoas iam lá falar comigo. E o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, e um belo dia aconteceu um grande problema na empresa. Irmãos e irmãs, problemas às vezes são circunstâncias, são janelas, são oportunidades que o Senhor abre para nós. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo de Saul. Saul, quando estava lá em guerra com os filisteus, Golias era um tremendo problema para Saul. Mas para Davi, o que foi o Golias? O Golias foi uma oportunidade de Deus manifestar em Davi o poder, a presença, a vitória, a honra, e Golias foi derrotado por Davi. Uma outra situação foi do rei Nabucodonosor, que eu gosto muito dessa história, porque o rei Nabucodonosor teve um sonho, os irmãos sabem da história, e é a respeito, né, como o faraó no Egito, na época de José, que também teve um sonho. Ao contrário do faraó, o rei Nabucodonosor não contou o sonho que ele teve. Ele falou assim: olha, eu quero ter certeza que quem vai me dar a interpretação do sonho sabe o que está falando e não vai me enrolar. Então eu não vou contar o sonho, eu quero que quem me dê a interpretação me diga primeiro o que eu sonhei. E aí o pessoal falou assim: rei, mas aí não dá. Aí não dá. Aí o rei falou assim: ó, se não dá, eu vou mandar matar todos os sábios que tem no reino. Todo mundo ficou preocupado, porque era um problema. Mas e para Daniel? Para Daniel foi uma oportunidade. Ele falou assim: o rei deu essa ordem, então bora orar. Chamou os amigos, disse: gente, vamos orar porque está em uma oportunidade. E Deus deu a revelação do que era o sonho e deu a interpretação. Então imagine, irmãos, quando Nabucodonosor ouviu Daniel contar qual era o sonho. Ele não teve dúvidas que ele estava falando a verdade, que ele podia confiar em Daniel, e Daniel foi honrado. E no meu trabalho aconteceu mais ou menos isso. Eu trabalhava numa empresa que vendia semente de soja, adubos, né, para os fazendeiros do Mato Grosso, e nessa época ia começar o plantio, estavam chegando carretas e mais carretas cheias de semente, e eu era o responsável para fazer o teste de qualidade das sementes, que era um teste que a gente fazia por fazer, porque a empresa que nós comprávamos, a cooperativa comprava, era uma empresa idônea, então a gente fazia por fazer. Eu fiz o teste, e quando eu fui colher o teste, as sementes estavam todas reprovadas, e eu levei um susto, falei com o meu chefe falou assim: refaça porque você errou em alguma coisa. Eu refiz o teste, evidentemente, e novamente as sementes vieram reprovadas. Eu então falei para o meu chefe e disse para ele: pessoal, olha, eu já refiz o teste, as sementes estão chegando, daqui a pouco os fazendeiros vão começar a levar essas sementes, se eles plantarem, vai ser, a região toda vai ter uma quebra na produção e vai ser um transtorno isso, né? Vai ser muito grave o prejuízo que vai ser causado. Bom, resumindo a história, irmãos, eles então entraram em contato com a empresa mandou 2 engenheiros agrônomos para ir lá, né, conversar com o meu chefe, e o meu chefe precisou fazer uma viagem de última hora, não sei se foi intencional ou não, mas o fato é que eu é que tive que falar com os 2 agrônomos. E antes deles vierem, naquela época, como eu já tenho já quase 50 anos, foi há muito tempo atrás, e naquela época tudo era muito difícil, eles demoraram 3 dias para chegar lá. E Deus me falou: se prepare para conversar com esses profissionais, estude. E eu fui estudar. Irmãos, cá entre nós, estudar é chato. Eu fui ver um monte de nome científico, nome de doença de planta, coisa que não me agradava. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas o Senhor me disse: estude. Esse é o tempo de estudar. O tempo de desfrutar vai chegar, mas existe tempo para todas as coisas. E eu fui estudar, estudei os nomes técnicos,
das doenças, todas as possibilidades, pesquisas que tinham sido feitas, um monte de coisa que eu achava chato, né? Mas estudei. Muito bem. Quando aqueles profissionais chegaram e foram ver os testes, junto com eles, né, veio também os diretores da cooperativa, veio o gerente comercial, estava mais um outro pessoal que estava lá porque não acreditava que a semente estava com problema. E quando os dois engenheiros olharam para mim, que eu era um garoto, né, muito novo, aí eles falaram, vamos massacrar esse menino, né? E eles começaram então a me impressionar, eles começaram a falar um monte de termos técnicos, nomes científicos, que eram exatamente aqueles que eu tinha estudado. E eu falei assim, Jesus da glória, se eu não tivesse obedecido, eu estava em apuros agora, porque os diretores da empresa que eu trabalhava não estavam entendendo, eu estava com aquela cara assim de quem estava falando um grego, né? E eu entendendo tudinho que eles estavam falando, e já pensando nas respostas, assim, nossa, já é hoje. Né? E aí eu peguei, deixei o povo falar, e eles falaram, e aí quando foi para mim, eu falei assim, olha, com todo respeito, as pesquisas que o senhor está mencionando, elas estão um pouco ultrapassadas, porque segundo as últimas pesquisas feitas pela Embrapa, que era o maior órgão na época, essa doença aí, falei os nomes científicos, blá blá blá, não sei o que, eles começaram a ficar admirados, e eu comecei a argumentar, que eu não discordo do senhor por causa disso, por causa daquilo, os sintomas são esses, etc. E tal. E depois de uma conversa longa, essa conversa terminou da seguinte forma, eles falando para mim assim, os dois agrônomos, filho, nós nunca vimos uma pessoa que conheça tanto de semente quanto você. Nós vamos mandar trocar todas as sementes que vieram, e vou dizer mais uma coisa, se um dia você não quiser mais trabalhar nessa empresa, Deus, meus diretores estão do outro lado, né? Se um dia vocês não quiserem trabalhar nessa empresa, me procure, porque nós teremos prazer em ter você conosco. Oh Jesus, glória a Deus, né? E aí eles foram embora, as sementes todas foram trocadas, e eu virei o herói da empresa, o cara que sabia de tudo, né? Muito bem. Passado 3 meses, o gerente comercial recebeu uma proposta de emprego numa outra empresa, numa outra cidade que ele queria, e ele foi embora. E eles precisavam então contratar uma outra pessoa para ficar no lugar do gerente comercial. Mas precisava ser uma pessoa que conhecesse todos os fazendeiros, né, da empresa, que conhecesse muito do assunto e que fosse alguém da confiança deles. Aí eles pensaram assim, ao invés de contratar alguém de fora, por que a gente não pega alguém da casa para essa função? E aí, irmãos, quem que eles chamaram para ser o gerente comercial? Pois é, irmãos, e sabe qual que era o salário? Eu ganhava 4 salários mínimos e meio. Era quase 20 salários mínimos. E aí eu vi, irmãos, o quanto é bom obedecer ao Senhor. E tudo isso começou por causa do dízimo. Então, irmãos, Deus faz milagres, mas o nosso problema é que quando nós saímos da igreja, nós esquecemos de colocar em prática aquilo que nós ouvimos e cantamos na igreja. Então nós precisamos colocar em prática, porque se nós colocarmos em prática, Deus vai fazer os milagres que nós queremos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos esquecer, irmãos, que Deus trabalha em parceria conosco. Vocês se lembram do exemplo de Lázaro, quando ele faleceu? Né? Jesus chegou e falou assim, tire a pedra do túmulo. Irmãos, se as pessoas não tivessem tirado a pedra do túmulo, Lázaro não tinha sido ressuscitado, porque a lição básica ali é o seguinte, nós precisamos fazer tudo que é possível, e aí Deus faz o possível. A minha parte foi estudar, ser um bom profissional. As portas impossíveis, Deus abriu. Então é assim que nós devemos fazer. Nós precisamos trabalhar em parceria com o Senhor e fazer tudo o que é a nossa parte do que é possível. E agora, irmãos, eu quero então falar para aqueles irmãos que já são cristãos há muito tempo, que já conhecem sobre essa palavra do dízimo e das ofertas, vou falar das ofertas daqui a pouco, mas
neste momento não estão entregando os seus dízimos. Irmãos, é um erro que acontece com muitos irmãos, achar que basta entregar os dízimos e as ofertas e todos os milagres vão acontecer na sua vida. Os milagres vão acontecer, meu irmão, mas você precisa saber reconhecer que os milagres estão acontecendo, porque senão Deus abre uma janela e você não entende que isso é uma janela do céu. Deus abre uma porta de bênção e você não entende que aquilo é uma porta de bênção e você despreza. Então você precisa estar atento à palavra do Senhor. E eu conheço muitas pessoas que começaram a dizimar e pararam justamente por isso, porque tiveram as mesmas experiências que eu, até o ponto em que eu perguntei para o Senhor por que as coisas não estavam acontecendo. E talvez a pessoa não perguntou, ou se perguntou, não esperou até a resposta chegar. Então, irmãos, em Malaquias, no capítulo 3, versículo 8 a 11, vem uma palavra dura. E essa palavra dura é evidentemente para aqueles que já conhecem, já têm esse ensino, mas não estão colocando isso em prática. Então, com muito respeito a você que possa estar passando por esse momento, eu vou trazer essa palavra do Senhor e creio que o Senhor está te dando uma nova oportunidade para que você coloque em prática aquilo que você tem que colocar em prática. Então, Malaquias, no capítulo 3, versículo 8, está escrito o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Preste atenção agora na sequência do versículo. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tão grande que dela vos advenha a maior abastança. E tem mais. Assim diz o Senhor: repreenderei o devorador. Repreenderei o devorador. Isso aqui é importante. Para que não se consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, vou começar falando sobre o devorador. E para entender esse devorador que o profeta Malaquias cita, eu convido você a abrir sua Bíblia em Joel, no capítulo 1, versículo 4. Segundo muitos teólogos, esse devorador, ele faz parte de uma hierarquia de demônios. Pense no exército, não tem o soldado, o sargento, o tenente, o capitão, hierarquia, né? Uns mais importantes, outros não tão importantes. Joel, no capítulo 1, versículo 4, ele relaciona essa hierarquia, então, de gafanhotos, que segundo muitos teólogos se tratam de hierarquias de demônios. E ele diz assim: o que ficou da ação do gafanhoto cortador, em algumas versões está locusta, o outro gafanhoto, o gafanhoto migrador, comeu. E o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devorador, que é o mesmo devorador que nós vemos em Malaquias, comeu. E o que o gafanhoto devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Se você gosta de batalha espiritual, de mundo espiritual, você pode depois conferir em Apocalipse, no capítulo 9, que ele tem uma descrição de como uma das hierarquias desses gafanhotos. E se você não gosta, nem vá ler, porque você vai ficar com medo, porque é feio. Agora imagine, irmãos, esses gafanhotos, esses demônios agindo na sua vida. Isso é uma coisa muito séria. Por isso que o profeta Ageu diz assim, Ageu no capítulo 1, versículos 6 e 7. Vocês semeiam muito, trabalham muito, mas colhem pouco. Comem, porém não se fartam. Bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas
não se aquece. E o que recebe salário, recebe como se tivesse colocado um saco furado. Então, irmãos, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que aprender com o Espírito Santo, precisamos aprender com outros irmãos que tiveram mais experiência. E o profeta Malaquias fala que quando nós obedecemos ao Senhor, Ele repreende o devorador. E é uma informação muito importante, porque nós temos autoridade sobre os demônios. Nós podemos, em nome de Jesus, exercer autoridade, e eles estão sujeitos a isso. Mas, segundo aquilo que a Bíblia está nos ensinando, na questão financeira, para repreender esse demônio devorador, você pode orar, você pode jejuar, você pode entrar em oração, mas se você não obedecer e não entregar o seu dízimo, você não consegue repreender esse devorador, porque esse devorador, ele é repreendido a partir do momento que a sua atitude entra em ação. Quando você obedece, o Senhor repreende e ele vai embora. Então, irmãos, nós precisamos saber como as coisas acontecem no mundo espiritual, para que nós possamos, então, no mundo físico, agir da forma que nós precisamos. E a questão de roubar a Deus, o que é que isso significa? Irmãos, quando uma pessoa não confia no Senhor, ela está roubando a oportunidade de ser abençoada pelo Senhor. Jesus uma vez falou assim, que ele não pôde fazer muitos milagres em determinado lugar, porque as pessoas não acreditavam. E é assim na vida do cristão, que não confia que Deus vai abençoá-lo se ele obedecer e entregar os seus 10%. E é muito curioso, porque você acredita e confia que você está agora com seus pés em terra firme. Você não acredita que você está com seus pés em terra firme nesse exato momento que os seus chãos estão pisando o chão da igreja? E será que nós estamos pisando o chão da igreja? Será que nós estamos em terra firme? O planeta não está girando no universo? Se de repente Deus virar e falar assim, não vou mais sustentar mais o planeta Terra não vai cair e nós não vamos morrer? Se você confia que Deus vai continuar a sustentar o planeta vai continuar a girar na sua órbita, você vai continuar com essa sensação de segurança que está em terra firme, se você sente isso, se você acredita nisso, você não acredita que Deus vai te sustentar e ainda melhor, vai te prosperar se você entregar 10% daquilo que Ele mesmo te dá, porque em última instância, meu irmão e minha irmã, nada do que nós temos é nosso, tudo é do Senhor. Você pode dizer assim, não, mas eu trabalho, eu faço, eu aconteço, é minha inteligência, é minha capacidade. Meu irmão, mas tudo isso foi o Senhor que te deu. Se Deus te tirar o seu espírito agora, você já era. Então, irmãos, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. E Romanos capítulo 12, versículo 2, é muito claro nisso. Se você pensa que é impossível para você, para a sua realidade, começar a dizimar, você tem que ser transformado pela sua maneira de pensar, porque se você fizer o seu possível, o impossível o Senhor vai fazer, mas você precisa entrar no processo de mudança. Você tem que começar a viver do jeito de Deus, não é do seu jeito. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor não vai se adaptar à minha vontade, a minha maneira de ver as coisas. Eu que preciso mudar, eu que preciso me adaptar ao reino de Deus. Afinal de contas, eu que fui levado para lá. Então eu preciso viver dessa forma. Muito bem, irmãos. Sabendo disso, eu imagino que alguns de vocês já devem estar com um processo de congestão, né? Eu falei no início que nós íamos ter feijoada, então eu quero lembrar de novo a palavra do apóstolo Paulo. O homem natural não compreende, não aceita as coisas do Espírito de Deus,
porque elas parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. E de novo, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vocês pensa que é sábio segundo os padrões desse mundo, faça-se louco para ser sábio. Vamos lembrar de novo do exemplo de Naamã. O que Deus está pedindo para você, meu irmão e minha irmã, não é para você sacrificar o seu Isaac. É como Naamã, é só para dar 7 mergulhos no rio, é só para pegar 10% daquilo que você recebe e entregar na igreja. É fácil, é só você dar o primeiro passo. Agora, não basta dizimar. Meu Deus, pode dizer você, além dos 10% ainda tem mais. Sim, meu irmão, tem mais, porque as coisas de Deus são loucura para quem não está no Espírito. Além do dízimo, tem a questão da oferta. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, está escrito assim, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Aí você pensa, agora que complicou, né? Eu até estava pensando em dar, mas eu tenho que entregar tudo isso com uma cara alegre. Meu irmão, é com a cara alegre que você tem que dar. E por que é com a cara alegre? Porque quando você está alegre, entregando os seus 10% e mais uma oferta, é que você finalmente entendeu que tudo isso não é seu, é do Senhor, e que você está focado, que você vai ficar com os 90% que o Senhor te permite, que o Senhor está te dando vida, e você pode desfrutar dessa vida com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que você ama. Então tem que ser com alegria. E a Bíblia relata, irmãos, que o Senhor, Ele olha para o ofertante antes de olhar para a oferta. A oferta não importa, o valor da oferta não importa, você que estipula o valor da oferta que você quer dar, mas tem que ser com alegria. Isso está registrado em Gênesis no capítulo 4, versículo 3 e 5, que está escrito assim: ao cabo de dias trouxe Caim, lá em Gênesis, né? Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o irmão de Caim, Abel, também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura uma oferta ao Senhor. E aí a Bíblia dá uma revelação. A Bíblia diz assim, que atentou o Senhor para Abel. Atentou o Senhor para Abel. E depois para a sua oferta. Mas para Caim e para a oferta dele, o Senhor não atentou. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que os milagres que o Senhor quer fazer na nossa vida financeira, elas são importantes, elas são tão importantes que nós podemos mudar a realidade do nosso país. Imaginem vocês o que aconteceria se todo cristão fosse próspero. Se todo cristão tivesse dinheiro suficiente para ter uma excelente vida e ainda abençoar as outras pessoas, nós poderíamos influenciar a política, nós iríamos influenciar a economia, nós iríamos ensinar a maneira que as crianças e os adolescentes, os jovens são ensinados, a cultura seria diferente. E a dívida, que é infelizmente a grande realidade do nosso dia a dia, é uma forma moderna de escravidão. Nós temos pessoas pobres, temos famílias pobres, temos cidades pobres, temos estados pobres, temos países pobres. Por quê? Porque existe um investimento do inferno para que as coisas continuem assim. Mas nós podemos reverter isso, mas nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor para nós podermos então aplicar isso. E durante todos esses processos, irmãos,
Uma outra coisa que é muito importante é você guardar o seu coração, porque a Bíblia nos revela que não é o dinheiro que é problema, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é muito comum nós vermos na igreja, entre os irmãos, Deus começar a abençoar financeiramente um irmão ou uma irmã e a pessoa sumir da igreja. E aí começa a se perder com a prosperidade que Deus está dando, às vezes cai, abandona os caminhos do Senhor, abandona a fé, e lá na frente a vida dela vira um horror. Então, em meio a tudo isso, você precisa guardar o seu coração para que o dinheiro não seja uma armadilha na sua vida, porque se você entrar nesse processo e fizer tudo que tem que ser feito, com toda certeza o Senhor vai te abençoar. Muito bem, vamos recapitular. Você deve entregar a sua oferta e o seu dízimo, porque entregar a sua oferta e o seu dízimo não é uma opção, é uma obrigação. A oferta é você que estipula o valor. Dízimo, como o nome já significa, já diz, representa 10% daquilo que chega às suas mãos. Controle o dinheiro, não deixe o dinheiro controlar você. Pague a quem você deve e se empenhe para ser o melhor profissional que você consiga ser. E fique atento às circunstâncias. As janelas do céu podem se abrir em meio a um problema que pode acontecer. Feito você a refletir na palavra do Senhor em Joel, no capítulo 2, versículo 25, que diz o seguinte: restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto, cortador, migrador e devorador, porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim acontece com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não volta para mim vazia, antes fará o que ordenei e prosperará naquilo para qual a enviei. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Amém. Se você acredita nisso, irmãos, por favor, se levante e traga o seu dízimo, a sua oferta. Também quero convidar os irmãos do louvor para o encerramento.